Bom dia, sexto ano. O tema da nossa aula de hoje é o período neolítico. Como nós vimos, a pré-história é o período mais extenso da história da humanidade. Ele se divide em períodos. Nós temos primeiro o período paleolítico e depois o período neolítico. Na aula anterior, nós estudamos o período paleolítico, que foi marcado por algumas características. Nomadismo, ou seja, naquela época eles não tinham um lugar fixo para morar, viviam da caça, pesca, coleta de frutos e raízes. O que marcou o fim do período paleolítico e o início do período neolítico foi justamente a prática da agricultura. O período neolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque nessa época, os artefatos, os utensílios que os seres humanos faziam de pedra, ossos, madeira, mas principalmente pedra que eles utilizavam muito, eram utensílios já mais bem elaborados. Daí o nome, Idade da Pedra Polida. O período neolítico, ele também tem algumas características, como por exemplo, o surgimento da agricultura, a domesticação de animais, né? O surgimento de comunidades coletivas. Quando os seres humanos começam a praticar a agricultura, já no período neolítico, eles têm a necessidade de se tornarem sedentários, ou seja, de se fixarem em um determinado local, né? Sedentário, no contexto da nossa aula de hoje, é isso. É aquele que não é mais nômade. Ele não vive mais migrando de uma região para outra, mas ele tem um lugar fixo para morar. É claro que ele precisa de um lugar fixo para morar. Se ele planta, ele precisa cuidar para depois colher, né? Se ele viver migrando, ele nunca vai colher aquilo que ele plantou. Então, alguns alunos às vezes confundem, porque na nossa sociedade hoje, quando nós falamos, por exemplo, a Maria é sedentária. No nosso contexto, ser sedentário significa aquela pessoa que não pratica nenhuma atividade física. Mas no contexto da nossa aula de hoje, sedentário é aquele que tem um lugar fixo para morar, justamente para poder plantar, cuidar e colher. Esses seres humanos, eles também começam a domesticar animais e a população nessa época, ela cresce muito devido justamente à prática da agricultura. Essa questão da prática da agricultura melhora muito a qualidade de vida das pessoas nessa época. Então a população cresce. Essa população que cresceu, ela precisa se organizar. E elas irão se organizar em comunidades coletivas. Como assim? Em aldeias. Cada aldeia tem seu líder. Normalmente, o líder são as pessoas mais idosas do grupo. O trabalho nessa época também é dividido, tá? Ocorre uma divisão do trabalho por sexo e idade. Como assim uma divisão do trabalho por sexo e idade? Cada grupo será responsável por determinadas tarefas. Por exemplo, as mulheres
serão responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidar das crianças e a agricultura. Os homens são responsáveis pela caça, pesca, coleta e guerra. Por que guerra? Porque nessa época já começa uma disputa por territórios, pelos territórios mais férteis, mais propícios para a agricultura. Sexto ano. Então, o que é importante vocês lembrarem aqui? Que a pré-história ela se divide em dois períodos, paleolítico e paleolítico e neolítico. Temos também a idade dos metais, mas eu vou explicar isso na próxima aula. O período neolítico, ele começa com o surgimento da agricultura. Nessa época, os seres humanos, eles têm como características sedentarismo, domesticação de animais, organização em comunidades coletivas. Essa questão da organização em comunidades coletivas significa que nessa época a terra não tem um dono. Portanto, o que é produzido ali na comunidade é dividido entre todos os membros do grupo. Sexto ano, eu termino a nossa aula de hoje por aqui. Eu deixei algumas questões e um texto para vocês estarem pesquisando. Bons estudos e até a próxima aula.